sol desponta a nascer e junto à esperança de um dia melhor viver. Assim seguem os batalhadores do país. Mesmo com preços altos, inflações, inúmeras adversidades, é preciso continuar lutando. E muitos seguem na luta para sobreviver, não é mesmo? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas existem casos de pessoas que estão desesperançadas em meio a tantos problemas financeiros. Muitos não conseguem emprego. Outros não sabem mais o que fazer para pagar as dívidas. Sem falar em empresários que se dedicaram a vida toda e não encontram uma saída para manter as portas abertas. E outros inúmeros brasileiros que há anos lutam por uma causa na justiça. Mas hoje é segunda-feira e sabe o que isso significa? Se inicia uma nova semana em que você tem a oportunidade de dar uma guinada no quadro em que se encontra sua vida financeira. É isso mesmo! Hoje é o dia que você pode transformar completamente a sua história de vida. E muitos estavam assim, como você. Desesperançados, desesperados. Mas bastou uma direção que mudou a mente dessas milhares de pessoas e, consequentemente, transformou a história de suas vidas. Acredite, hoje é o dia de vencer. A partir de agora, você irá descobrir como mudar sua história de fracasso em sucesso. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Prosperidade com Deus e, de fato, hoje, dia 10 de março, um dia muito especial. Nós estamos realizando hoje, durante o dia todo, vamos fazer o clamor pelos afrontados com a Santa Ceia do Senhor de forma inédita no dia de segunda-feira. Sim, vamos falar a esse respeito durante o programa e eu quero trazer para você já de início o significado da palavra afronta. Você sabe que muitas pessoas tem enfrentado exatamente isso, né? Afronta, sentimento de vergonha que resulta de um insulto feito publicamente, vexame, desonra, humilhação. Ou seja, quantas são as situações que você tem vivenciado que tem sido uma verdadeira afronta? Perdas de patrimônio, desemprego, você luta tanto, entrega tantos currículos, você trabalha tanto, você tem o seu empreendimento, faz tudo corretamente, as vendas não avançam, não crescem, pessoas não te pagam, você tem aí, está enfrentando situações de perdas, busca e apreensão de veículo, devendo ao condomínio do seu prédio, devendo o colégio dos filhos, sabe, boletos, faturas em aberto. Muitas são as pessoas que realmente têm sido afrontadas. Eu quero trazer para você aqui algumas de muitas situações que afrontam as pessoas. Tá aí, dívidas, desemprego, miséria, contas que não param de chegar, filho, né, pede as coisas e os pais não têm como dar, como atender, não porque não querem, tá aí, né? Não ter uma casa própria, o que é uma coisa básica, situações que têm afrontado e hoje então nós estamos realizando o grande clamor pelos afrontados com a Santa Ceia, uma renovação de pacto e de aliança com Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, daqui a pouquinho então, você terá a oportunidade das 7 da manhã estar conosco, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, Bispo Jean Paulo estará neste horário e juntos eu vou estar com você às 19h30, 6 horários hoje. Então, Santa Ceia, clamor pelos afrontados, realmente um dia muito especial, um dia muito forte, tá bom? Isso acontecerá também em todas as Universal. A gente fala mais a respeito daqui a pouquinho, mas vamos agora chamar a repórter Carla, que através dessa entrevista com a Selma vai mostrar quais eram as afrontas da Selma antes dela ter uma aliança com Deus e as vitórias que a Selma tem depois do pacto da aliança com Deus. Acompanhe. Nós sempre trazemos aqui histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Hoje nós vamos conhecer a Selma e ela vai falar melhor tudo isso que aconteceu na vida dela e qual foi o seu fundo de poço. Quando foi que você viu assim, se viu numa situação em que você estava totalmente sem esperança? Então, foi quando eu me deparei sozinha, depois de uma separação, né? Eu me vi sozinha com 3 filhos. Tive que voltar para casa da minha mãe, porque não tinha condições de dar andamento, né, sem ter um trabalho.
E aí eu não tinha condições de, pelo menos, comprar um biscoito, um pacote de biscoito para dar meu filho pequeno. Você tinha dívidas? Tinha bastante, bastante. Olhava para um lado, olhava para o outro, não via saída. Não via para onde sair, não tinha ninguém para me socorrer, não tinha nada. Eu me vi mesmo, literalmente, no fundo do poço. Selma, quando foi que a sua história se modificou? Comecei a obedecer à direção que era passada ali no altar, né, pelo homem de Deus. E, primeiramente, nos primeiros dias mesmo que eu comecei a vir, eu já senti algo diferente dentro de mim. Já me deu vontade de levantar a cabeça e, pedindo direção, comecei a trabalhar com imóveis. E aí já foi acendendo uma luz, já foi clareando, vendia, fazia uma venda, fazia outra, e aí já foi me dando uma direção do que fazer, já fui começando a mudar as coisas. Quais foram as suas conquistas? Então, como eu falei, né, tinha voltado para morar na casa da minha mãe com 3 filhos, e aí hoje eu moro no meu apartamento, né, hoje quando eu estava na casa da minha mãe, eu achava que, assim, meu maior sonho era sair dali. Eu queria voltar a ter a minha vida com meus filhos, eu ser a provedora da minha casa. Então, eu imaginava de sair da casa da minha mãe, mas alugar um apartamento pequenininho, uma kitnet. Mas Deus fez algo maior. Deus me deu um imóvel bem maior do que um kitnet. Hoje eu moro num bairro dos melhores aqui do estado, graças a Deus. Antes eu vinha para a igreja, para vir para a igreja eu tinha que vir a pé, era quase uma hora andando, tanto uma hora para vir, outra hora para voltar. Hoje eu moro praticamente vizinho à igreja, né? E esse foi assim, algo que veio mudando, que mudou, né? Que veio mudando não, que mudou a minha vida, porque hoje eu não dependo mais de ninguém. A minha dependência é do Senhor, eu vivo na dependência dele. Antes eu vivia dependendo de mãe, dependendo de um irmão, dependendo de alguém, e hoje não. Você tem paz? Vai dormir em paz hoje em dia? Como é que é? Então, a paz é tudo que eu tenho, né? Vem de tudo que é mais precioso, que é o Espírito Santo, porque ele hoje que me conduz. Hoje eu sou guiada, hoje eu sou direcionada por ele. Ele é a minha maior conquista, a minha maior riqueza. Tá vendo? Que mudança na vida da Selma, hein? Espírito Santo, né? Mudou o interior dela e com ele ela tem vencido as afrontas, hoje tem prosperado, as coisas têm caminhado. Isso é prosperidade com Deus. Amigo, amiga, a palavra de Deus diz que quando Senaqueribe, o rei da Síria, enviou cartas de afronta ao rei Ezequias, que era o rei de Judá, então Ezequias levou ao templo, à casa de Deus, essas cartas de afronta. E Deus então deu o livramento, deu a vitória, enviou um anjo que deu a vitória para Ezequias. É o que você tem que fazer, trazer as suas afrontas para o campo espiritual. E hoje, então, em 6 horários, aguardamos por você. Não é por acaso que você está nos acompanhando agora. 7, 10 e meio-dia, 15 horas, 18 e 19h30, esperamos por você. Domingo é considerado o primeiro dia da semana, mas a norma da Organização Internacional para a Padronização de Datas e Horas, a ISO 8601, estabelece que a segunda-feira abre a semana. Divergências à parte, o fato incontestável é que a segunda é o primeiro dia útil, com o início dos afazeres, das lutas incessantes, enfrentamento dos desafios e das afrontas diárias. E quem nunca passou por isso? Sim, já. Mas acho que não tentar não resolver de cabeça quente. A gente se sente recuada, a gente se sente tipo como uma criança querendo chorar porque não sabe o que fazer. Eu tive uma afronta em relação a carro há um tempo atrás, que eu comprei um veículo que ele estava na garantia, mas ele deu um problema. Logo depois da garantia, eu voltei lá porque eu já tinha apresentado esse erro na garantia, eles não encontraram.
E depois eu voltei lá com o mesmo erro, eles encontraram. Só que eles falaram que era um problema no câmbio e teria que trocar, e cobraram 50 mil para trocar o câmbio já fora da garantia. Mas eu mostrei para eles que estava na garantia. Só que eles pegaram e falaram que não. Aí falaram que qualquer coisa eu poderia até entrar com um processo. E só que por um problema pessoal tive que vender o carro e terminei dando um desconto no valor. Quer dizer, a empresa lá não foi processada, até por uma... Se fosse em outra situação, teria processado. E aí você ficou com um prejuízo? Fiquei com prejuízo que eu tive que dar um desconto na venda do veículo. A forma como reagimos às afrontas inesperadas é que define o resultado de cada batalha. Mas a mesma provocação que gera medo ou constrangimento também pode causar revolta. Alguns fogem. Saul, você precisa fugir. Fugir? Onde preparar o meu cavalo? Assim que o rapaz morrer, eu parto daqui. Pelo visto, ninguém em Israel é páreo para mim. Isso significa que todos terão que servir a Filístia a partir de hoje. Outros enfrentam. Eu cheguei na igreja, eu não acreditava em pastor, eu achava que todos mentiam, né? Eu falava mal da igreja, né? E assim, eu nunca tinha falado com um pastor. Eu tinha uma empresa, a empresa tinha 50 mil em dívida e eu ganhava R$1.500, né? O meu sócio da empresa, ele queria me vender a parte dele por R$15 mil à época. Como que uma empresa falida, o outro sócio quer vender para um, né? E assim, Deus age de formas que a gente não entende o porquê. Eu tive uma situação com o irmão desse sócio que ele me passou para trás, eu tive um golpe de estelionato, né? E esse golpe de estelionato culminou que esse sócio fez ele entregar a parte dele para mim de graça sem eu comprar. Hoje essa minha empresa, ela fatura 700 mil no ano, né? Eu tenho funcionários, eu tenho 3 carros de coleção, né? Eu tenho, e assim, nada disso é meu. Eu sou um mero administrador. Tudo isso é de Deus. Hoje você tem uma aliança com Deus? Tenho uma aliança, tenho um pacto firme e forte, pastor. E ainda pensa dos homens de Deus da forma que pensava antes, pastor, ou hoje não mais? Eu tenho vergonha. Na realidade, eu só conto isso no altar para glorificar o nome de Deus. É por isso que o pacto com Deus não pode ser negligenciado, assim como a ceia do Senhor, para que se cumpram todas as suas promessas. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E pela primeira vez no primeiro dia útil da semana, a Santa Ceia trará renovação e força para você vencer as afrontas que surgirem no seu caminho. Quando você passa uma afronta e você é da fé, você sabe que essa afronta é para Deus também, porque você é dele. Então quem é da fé, quem é filho de Deus, entende isso. Essa afronta que eu estou passando quer envergonhar o meu Senhor e eu não vou aceitar isso. Nesta segunda-feira, dia 10 de março, venha participar do clamor pelos afrontados com a Santa Ceia na maior palestra de prosperidade do mundo. Traga por escrito as afrontas que têm tirado a sua paz e tenham te prejudicado financeiramente, para que Deus envie um anjo em seu favor e entregue a vitória que você tanto almeja. Na ocasião, faça ou renove a sua aliança com Deus. Daqui a pouquinho, então, hein? Dá tempo, 7 da manhã, o primeiro horário, já vamos estar juntos. O pastor Jonatas vai estar às 10 e meio-dia, eu retorno às 15 horas, o bispo Jean Paulo às 18 horas e eu retorno mais uma vez às 19h30 hoje. Então, clamor pelos afrontados
com a Santa Ceia de Nosso Senhor. Pela primeira vez, no dia de segunda-feira, teremos uma Santa Ceia, de forma inédita, para restauração de aliança, renovação de pacto com Deus, para você ter força interior. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Salmo 128. Vamos então fazer este pacto hoje na Santa Ceia com Deus. Você é o nosso convidado e traga, como você viu na matéria, por escrito, as suas afrontas. Você tem aqui a imagem da aliança. Se você ainda não tem a nova aliança do pacto com Deus para o ano de 2025, você ganhará gratuitamente, receberá gratuitamente. Essa frase em hebraico aí é aliança com Deus, e você com certeza há de ter um ano diferenciado se você firmar esse pacto e caminhar de mão dada com ele, tá certo? Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, onde está a Catedral da Fé, tudo gratuitamente. Tanto você receberá a aliança, como eu acabei de dizer, quanto a palestra, os clamores, o estacionamento, tudo gratuito para que você participe e seja abençoado. Para mais endereços, universal.org/localizar. Nós vamos agora acompanhar o testemunho da Rosângela. Veja só. Eu sou Rosângela Lima, tenho 44 anos, eu sou empresária. E eu fiz uma aliança com Deus. Vim de uma família muito humilde, principalmente acredito que posso denominar que eu vim da miséria. Eu vim da pobreza extrema. Então, passar dificuldades, necessidade era uma coisa natural na minha vida. Me casei, pensei que ia viver um conto de fadas, porém não foi dessa forma. Passei algumas dificuldades no meu primeiro relacionamento. Na sequência, os anos foram passando e mais uma vez eu vivi na miséria. Tive alguns problemas financeiros, vários. Vi minhas filhas passar fome, necessidade. Por várias vezes, minhas filhas me pediram um biscoito e eu não tinha como dar. Vi minhas filhas ir 2, 3 dias para a escola sem lanche, sem almoço, sem café da manhã. Muitas vezes eu ia visitar até minha mãe para que as minhas filhas pudessem comer. Então, eu fui despejada na minha cidade por 9 vezes. Por 9 vezes eu fui despejada. Eu me lembro de uma situação em que eu fui morar de favor na casa de um familiar. Só que esse familiar, ele pediu a casa antes do prazo e era para entregar com 30 dias e de 30 dias acabou se transformando em 3 dias. Então, um caminhão de mudança chegou na porta da minha casa e subiu e eles foram jogando as minhas coisas pela escada. Então, eu via minhas roupas, sapato das minhas filhas, tudo rolando escada abaixo. E essa foi a pior humilhação, que eu acredito que essa imagem jamais vai sair da minha frente. E as minhas filhas chorando porque a gente não tinha para onde ir. E ali naquele momento eu me vi na rua. Eu me vi com as minhas 2 filhas na rua sem ter para onde ir. E eu precisei mais uma vez ir morar de favor na casa da minha mãe. E nesse momento, numa reunião da prosperidade, na segunda-feira, eu ouvi uma palavra que mudou a minha história, mudou a minha vida. Aquela palavra me ensinou a ter sociedade com Deus. A palavra que eu ouvi me ensinou a não aceitar a face da miséria na minha vida. E naquele momento eu saí dali e não aceitei mais. A partir daquele momento eu disse a Deus, nesse momento, diante da palavra que eu ouvi, eu faço uma aliança com o Senhor. E tudo mudou. Eu nunca mais fui despejada. Eu não passei mais fome, eu não passei mais necessidade. As coisas elas foram acontecendo, Deus foi me dando ideias, Deus foi me dando direção. Hoje eu tenho a sociedade empresa. A empresa que eu tenho hoje, ela atende vários estados do Brasil. Hoje minhas filhas não passam dificuldade, não passam necessidade. Hoje eu tenho uma vida de qualidade. O desrespeito, humilhação que eu vivi, porque quando a gente passa por dificuldade, todos nos viram as costas. E hoje, graças a Deus,
eu não passo mais por isso. Hoje a minha empresa, as ideias que Deus vem nos dando, vem fazendo, crescendo continuamente. E hoje na minha vida tudo vai se construindo. Deus é o meu sócio e eu faço reunião contínua com Ele. Eu amanheço o meu dia e eu faço a minha primeira reunião do dia com Deus para me expor para Ele tudo que eu tenho para fazer. E Deus vai me dando direção. Porém, de tudo que eu tenho hoje, o meu bem maior é o Espírito Santo. De tudo que eu tenho, é a minha maior riqueza, o meu maior tesouro. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu consigo dormir, eu consigo honrar com os meus compromissos e hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Mas de tudo, o maior de tudo, o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Portanto, daqui a pouquinho, então, a primeira reunião, 7 da manhã, sim, de 7 às 8, depois 10 às 11, meio-dia a 1 da tarde, 15 horas até às 16, reuniões de 60 minutos de duração durante o dia, 18 horas até 19 horas, e juntos nós vamos estar das 19h30 até as 20h30, 20h40 por aí. Então você é o nosso convidado, reuniões de fé objetivas, de poder, e certamente você vai vencer. Hoje, então, renovação do pacto com Deus, você receberá a aliança como acabou de ver, e teremos a Santa Ceia do Senhor, hoje o clamor pelos afrontados. Eu queria pedir à produção que colocasse aquele versículo de Salmos, por favor. A produção vai colocar para nós, leia comigo: bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Você vê que o salmista levou para Deus as suas afrontas. É o que você tem que fazer. Pegue o papel, escreva as afrontas e vamos clamar a Deus hoje nesses 6 horários. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial, e em todas as Universal, para mais endereços, universal.org/localizar. Aqui está o site de localização, tá bom? Vamos agora acompanhar o testemunho do Carlos. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo,
era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso. Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza que eu tenho. Paz, alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Carlos, então, venceu as suas afrontas porque se aliou a Deus. Espero por você, então, daqui a pouco, hein? 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 horas. O Bispo Jean estará esse horário e juntos nós vamos estar no Congresso da Prosperidade com Deus da Noite, às 19h30. Aqui neste local, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você não vai pagar nada por isso. Você é o nosso convidado todo especial para hoje. Clamor pelos afrontados com a Santa Ceia do Senhor, inédita. No dia de segunda-feira, isso nunca tinha acontecido, tá bom? Em todas as Universal. Deus abençoe a todos. Até logo mais, aguardamos por você.